amigos do Universo Sombrio, tudo bem com vocês? Hoje apresentamos uma hora de puro terror em cemitérios assombrados. Bora para o vídeo. Essa história aconteceu há 3 anos, quando eu tinha acabado de voltar de férias fora da minha cidade. Meu ônibus me deixou na estação por volta da 1h30 da madrugada. Cheguei à estrada principal e comecei a procurar um táxi para voltar para casa, mas não havia nenhum táxi ou pessoa à vista. Fiquei parado lá por uns bons 5 a 8 minutos olhando para ambos os lados da estrada, tentando encontrar um táxi, mas fui mal sucedido. Então, do nada, à minha esquerda, vi uma garota usando um sari branco, que é um vestido tradicional para mulheres do meu país. Ela não estava ali um momento antes e estava parada a cerca de 15 metros de distância embaixo de um poste de luz. O fato de não tê-la visto momentos antes era bastante sinistro, mas eu me disse que, ao procurar um táxi, eu simplesmente não a tinha notado. No entanto, meu coração começou a bater acelerado quando olhei na direção oposta para procurar um táxi, e ao me virar novamente, a ouvi dizendo algo para mim a poucos passos de mim. Agora ela estava bem perto de mim, tendo chegado a mim em tempo recorde e em silêncio. Meu coração estava quase saindo do peito de medo quando ela disse: "Você poderia fazer um favor para mim?" Neste ponto eu estava tremendo. Eram quase 2 horas da manhã e essa garota de sari branco simplesmente parecia ter surgido do nada. Ela disse que precisava ir para casa e que estava muito tarde, mas gostaria que alguém a acompanhasse. Ela me perguntou se eu poderia fazer esse favor. Apesar do medo, eu sabia que a essa hora é muito incomum ver mulheres sozinhas na rua, porque pode ser um lugar muito perigoso para uma mulher estar sozinha à noite. Sabendo disso, eu concordei em acompanhá-la, com medo por sua segurança se eu não o fizesse. Caminhamos juntos, mas eu não queria conversar ou fazer contato visual. Nem mesmo perguntei para onde ela estava indo. Apenas a segui, mantendo uma distância. Ela não disse uma palavra durante todo o trajeto, o que era inquietante. Depois de cerca de 15 minutos de caminhada, chegamos a um portão de aço. Ela sorriu e disse que morava perto dali, agradeceu e se virou para ir embora. Pensei que meu trabalho estava feito e comecei a andar na direção oposta para procurar meu táxi novamente. No entanto, a curiosidade me atingiu no peito e eu queria saber qual direção ela estava tomando especificamente. Quando me virei, segundos após sua partida, olhei e não havia ninguém lá. Olhei para o portão de aço e não conseguia vê-la a uma distância que seria improvável, dadas os poucos segundos que se passaram desde a última vez que a vi. Foi quando olhei para cima e vi a placa sobre o portão que dizia que era um cemitério. Comecei a correr. Vi uma mesquita ao longe e, pensando que seria um refúgio seguro, corri em direção a ela, abri as portas e caí no chão. O imã ou sacerdote veio me receber com um cajado, pensando que eu era um ladrão. Quando me viu no chão, ele me perguntou o que havia acontecido, e eu expliquei tudo a ele. Ele entendeu e me contou a seguinte história. Há 8 anos, uma garota foi agredida sexualmente e morta, e seu corpo foi encontrado embaixo do poste de luz, o mesmo poste que eu tinha visto anteriormente. Seu rosto estava desfigurado, ninguém pôde identificá-la e ninguém veio reivindicar o corpo. Não houve denúncia à polícia e os responsáveis ainda estão soltos. Como ninguém reivindicou o corpo, os moradores a enterraram no cemitério. Desde então, muitas pessoas, especialmente jovens, tiveram interações com ela, algumas hostis, outras pacíficas. Fico feliz que a minha tenha sido pacífica e acho que não vou esquecer tão cedo a minha interação com a garota da noite. Sou de uma pequena cidade em Tocantins com cerca de 7.000 habitantes. Quando você cresce em uma cidade pequena, você se torna muito engenhoso para encontrar coisas divertidas para fazer. Você aproveita ao máximo a diversão enquanto a tem. As lendas urbanas são abundantes e sempre divertidas de ouvir. Não moro muito longe da capital do estado, e à medida que fui envelhecendo, comecei a me aventurar na cidade. Fiz muitos amigos que adoravam ouvir as histórias da minha infância,
em uma cidade tão pequena e as coisas divertidas que fazíamos. Eles me imploravam para levá-los a um cemitério a cerca de 40 minutos de nossa casa. É um lugar que eu só fui algumas vezes. Eu admito que durante o dia é muito inofensivo. Eu conheço a área razoavelmente bem, pois já fui caçar lá e fiz muitas viagens noturnas, mas à noite fica muito assustador. Deixe-me ser claro desde já. Não acredito em coisas sobrenaturais. Se algo assustador acontecer, procuro uma explicação lógica. Se me contarem uma história assombrada, revirarei os olhos. Mas não há explicação para esta. Certa noite, alguns amigos da cidade me ligaram. Eles queriam ir a esse cemitério e me pediram para levá-los lá. Eu concordei, então eles foram até minha casa e fomos por volta das 20 horas. Era meados do outono, então estava um pouco escuro nessa hora. Ficamos lá por um tempo, fumando e conversando. Éramos 5 no total e por volta das 21 horas decidimos ir embora. Parte do trajeto era por uma estrada asfaltada, mas o restante era em estradas de cascalho de calcário. Usamos o carro novo de um amigo na época, que era um Gol 1000 vermelho. Se você já dirigiu em uma estrada de cascalho de calcário, sabe que o carro fica coberto de uma fina poeira branca. Chegamos ao cemitério, a entrada era uma grande porta de ferro fundido. Entramos e mostrei a eles a lápide. Era uma lápide muito grande do início do século XX, e tinha uma frase muito assustadora nela, algo como: "Onde você está agora, eu já estive, e em breve você estará onde estou." Depois de lê-la, descobri que é algo comum em antigas lápides. Meus amigos concordaram que era realmente assustador. Eles me perguntaram se alguma coisa já tinha acontecido comigo ali. Eu disse que não, exceto uma vez em que meu carro superaqueceu, mas isso foi tudo. Agora essa lápide estava na última fila, virada para o oeste, e a uns 50 metros ao sul, havia uma fileira inteira de sepulturas de crianças, pequenas demais para caber nomes nas pedras, que também eram pequenas. A lenda urbana diz que se você correr entre essas sepulturas em zigue-zague, você morrerá. Meu amigo começou a menosprezar a lenda, dizendo que era a coisa mais idiota que já tinha ouvido. Ele gritou que não tinha medo de mortos estúpidos. Eu disse: "Não sei, cara, sempre ouvi dizer que quem faz isso morre uma semana depois." Ele me chamou de idiota, começou a correr entre as sepulturas, chegou até a metade e disse que não ligava para a suposta maldição. Ele não completou a corrida e voltou a pé. Brincamos com ele e perguntamos se ele tinha ficado com medo demais. Ele respondeu que sim, que ficou arrepiado pela metade. Voltamos para a entrada, fumamos mais um pouco, conversamos por alguns minutos e eu estava pronto para ir embora. Não tinha jantado e estava com fome. Era por volta das 23 horas e voltamos para a cidade. No lado sul da cidade, há um McDonald's. Estacionei o carro sob um poste de luz e o carro estava bem iluminado. Quando chegamos até ele, um dos meus amigos notou que havia marcas de mão pequenas por todo o carro, não menos de 20 delas. Tinham o tamanho de uma criança de uns 2 anos, mas não eram todas do mesmo tamanho. Todas eram muito pequenas. Estavam no porta-malas e no teto, e podíamos vê-las porque estavam marcadas na poeira branca da estrada de cascalho. Lembro-me de olhar bem de perto e ver as impressões digitais na poeira branca, realçando cada reentrância. Era a coisa mais estranha que eu já tinha visto. Não havia explicação. Se as marcas já estivessem lá antes de irmos ao cemitério, teriam sido cobertas pela poeira. Não conseguíamos entender como uma criança teria conseguido subir naquele carro. Não havia crianças por perto. Não havia crianças onde o dono do carro morava. Tentamos pensar em uma explicação razoável, mas nada fazia sentido. Disse ao meu amigo que correu entre as sepulturas que ele deveria tomar cuidado. Até hoje, se você mencionar isso para ele, ele não ouvirá uma palavra e sairá da sala ou ficará zangado por ter tocado no assunto. E já se passaram quase 20 anos desde que isso aconteceu. Quando eu tinha por volta de 7 anos e minha irmã 9, nossa família se mudou para uma casa ao lado de um enorme cemitério.
Estou falando de milhares e milhares de corpos enterrados lá, junto com um mausoléu que provavelmente tinha umas 100 pessoas. Não dava para ver nossa casa da estrada, pois ela estava escondida por árvores, mas nosso caminho de entrada era longo e ao subi-lo você literalmente passava por lápides. Era conveniente para minha família na época, já que meu pai trabalhava neste cemitério como coveiro. Como crianças, minha irmã e eu não tínhamos medo dessa casa nem do cemitério. Na verdade, nunca tínhamos sido expostos à ideia de coisas paranormais. Na verdade, passávamos muito tempo andando pelo cemitério e pelo chafariz que havia lá. Também visitávamos nosso pai enquanto ele estava trabalhando. Mas meus pais estavam meio preocupados com a casa quando começamos a morar lá. Lembro-me deles mencionando que havia buracos nos cantos dos quartos, como se o proprietário anterior tivesse câmeras na casa. Mas como crianças não entendíamos por que isso seria estranho. Na época, minha avó materna morava conosco. A chamávamos de vovó. Ela tinha tido derrames no passado e era meio frágil. Não conseguia andar muito bem e precisava de ajuda para fazer certas coisas, mas sua mente estava afiada. O quarto da minha vovó e o da minha irmã eram conectados por um banheiro, então cada quarto tinha uma porta para o banheiro. Um dia meus pais foram fazer compras e nos deixaram com a vovó para nos vigiar. Provavelmente não teria sido uma boa ideia, mas minha irmã e eu éramos bem comportados. Não faríamos nada de mal ou a incomodaríamos. Estávamos sentados no meio do quarto da minha irmã, brincando no chão, quando de repente a porta do banheiro, que estava fechada, começou a tremer violentamente, como se alguém estivesse segurando a maçaneta da porta e sacudindo-a o mais forte que podia. Imediatamente nos levantamos e fomos até a vovó. Ela estava assistindo TV no quarto e ficamos no quarto dela até meus pais voltarem. Tenho certeza de que não foi ela, porque ela teria dito isso e mesmo assim não teria força para sacudir a porta desse jeito. Minha irmã teve outras experiências naquela casa, como ver figuras olhando por uma fresta da porta do quarto. Às vezes víamos uma garotinha de cabelos pretos do lado de fora de nossa casa. Na maioria das vezes ela estava do lado de fora, não dentro de nossa casa. Esta foi a única experiência paranormal que já tive. Mas é significativa para mim, especialmente porque não fui o único a testemunhá-la, e minha vovó estava lá para confirmar que não era ela. Antes de contar o meu encontro, quero explicar algo primeiro. O meu avô paterno infelizmente faleceu quando o meu pai tinha apenas 13 anos, e enquanto eu crescia, eu não sabia nada sobre ele. Sabia que ele havia servido na marinha, mas além disso ele era um homem misterioso para mim. Nesse ponto, nunca quis perguntar ao meu pai, tios ou à minha avó sobre ele, já que a minha avó nunca se recuperou do seu trágico falecimento. Lembro-me de quando era criança, por volta dos 4 ou 5 anos, a minha avó tinha uma foto na sua mesa de cabeceira com ela mesma e algumas pessoas num bar. Havia 2 homens na foto, mas eu nunca soube ao certo qual deles era o meu avô. Agora vamos para a história principal. Isso aconteceu em 2012, o que me colocaria com cerca de 18 anos na época. Eu e o meu irmão mais novo, Tiago, com 13 anos, fomos ao nosso cemitério local. Pode parecer mórbido, mas fomos com boas intenções, pois o nosso irmão mais velho, Rodrigo, e o nosso tio-avô Luiz estavam sepultados lá. Costumávamos prestar as nossas homenagens limpando as sepulturas e removendo as ervas daninhas que as cobriam. Logo após terminarmos, Tiago quis ir ao banheiro, e por sorte o cemitério tinha um banheiro do outro lado. À medida que nos aproximávamos, tive um sentimento estranho de estar sendo observado. Quando o Tiago tentou abrir a porta do banheiro, para nossa surpresa, ela estava trancada. Isso raramente acontecia. Tiago estava desesperado e a nossa casa ficava a 20 minutos de distância. Eu disse a ele para fazer xixi na parte de trás do banheiro e ninguém o veria. Então, no canto do meu olho, a cerca de 10 metros de distância, vi um cara me encarando. Virei-me para olhar para ele e foi quase como um jogo de quem piscava primeiro. Ele meio que me lembrava o meu tio Zé, o irmão do meu pai. No entanto, sabia que não era ele, já que ele morava em outra cidade e teria vindo até mim para perguntar por que eu estava no cemitério.
Além disso, o cara não usava óculos, enquanto o meu tio sempre precisava deles para enxergar. Virei-me para Tiago e perguntei por que estava demorando tanto. Quando me virei de volta, o cara em questão tinha desaparecido. Várias semanas depois, eu e o meu irmão perguntamos à nossa avó sobre o nosso misterioso avô. Falei para ele que, se a avó não quisesse falar sobre o assunto, deveríamos deixar para lá, como já mencionado, não queria aborrecê-la. Então, o meu irmão foi falar com a avó, e eu ouvi o meu irmão me chamar, então fui em direção ao quarto dela. Quando entrei, ela estava sorrindo e feliz, mostrando fotos dela mesma, do meu pai e dos meus tios. Então, uma foto chamou a minha atenção. Era o meu avô. Ele se parecia muito com o cara que estava me encarando no cemitério. Será que poderia ser ele? Há alguns anos, costumava trabalhar num escritório bem perto de um cemitério. Não me dava bem com os meus colegas de trabalho. E muitas vezes comprava o almoço e o comia em um dos bancos do cemitério, já que era tranquilo e pacífico, e geralmente não era perturbado. Após terminar o meu sanduíche em um dia, estava apenas dando os últimos goles no meu café e olhando para algo no meu telefone quando ouvi um choro de bebê. Inicialmente não prestei atenção, pensando que fosse um pai com um bebê caminhando pelo cemitério, o que não era motivo para alarme. Mas o choro do bebê continuou, sem parar. Aquelas cordas vocais pareciam intermináveis. Após cerca de 1 ou 2 minutos, decidi me virar para ver o que estava acontecendo, já que ninguém havia tentado acalmar o bebê até então. Virei-me lentamente e vi um bebê em cima de um túmulo. Isso realmente me assustou, um bebê chorando em cima de um túmulo. Olhei ao redor, mas não vi ninguém por perto. Levantei-me lentamente para ter uma melhor visão e comecei a me aproximar do bebê para ver onde estava o responsável, mas não vi ninguém. Comecei a me sentir realmente desconfortável. Tinha ouvido falar de golpes na minha área em que pessoas deixavam um bebê chorar no meio da rua ou em algum lugar isolado para em seguida saltarem das moitas e roubarem quem tentasse ajudar. Eu realmente não queria ser vítima disso. Em um momento de pânico, decidi que a melhor coisa a fazer era ligar para a polícia. Continuei olhando ao redor para os arbustos e árvores enquanto o bebê continuava chorando. Bloqueei o olhar com o bebê e comecei a discar o número de emergência no meu telefone. Assim que apertei para discar, uma operadora atendeu imediatamente. Comecei a explicar que havia um bebê chorando no cemitério e ela pediu a minha localização. Quando eu compartilhei a informação, ela me disse que alguém estaria chegando em breve. Esperei, não querendo que o bebê desaparecesse. Ainda conseguia ouvir o choro. Quando desliguei o telefone, olhei para o bebê e continuei olhando ao redor dos arbustos e árvores, contando com a ideia de que talvez eu estivesse exagerando e que, por algum motivo, o bebê tinha sido deixado no cemitério para ser encontrado por alguém. Decidi que, se ninguém aparecesse em alguns minutos, seria eu quem iria até o bebê. Comecei a caminhar em direção a ele quando um ruído vindo de trás de mim me fez pular. No entanto, era apenas um esquilo. No momento em que me virei de volta para o bebê, ele e o choro tinham desaparecido. Fiquei atordoado. Não havia como um bebê chorando ter estado lá um momento e depois não estar mais. Juro que o meu corpo foi inundado por adrenalina e tenho vergonha de admitir que simplesmente congelei no lugar, incapaz de fazer qualquer coisa. A minha mente estava a 1000 por hora, tentando entender como diabos um bebê estava ali um momento e depois não estava mais. O que eu ia dizer para a polícia? Finalmente consegui reunir coragem para sair dali e comecei a correr de volta para o meu escritório. Cheguei lá, mas ainda era a hora do almoço, então não entrei e fiquei olhando para o cemitério, esperando que o bebê aparecesse magicamente. O que, é claro, não aconteceu. Alguns minutos depois, os policiais chegaram. E quando eles saíram do carro, me aproximei deles e expliquei o que tinha acontecido. Esperava ser repreendido, talvez até levado por ter desperdiçado o tempo deles. Mas algo no olhar dessa policial me disse que isso não aconteceria. Ela me olhou e apenas balançou a cabeça.
Perguntei o que estava acontecendo e ela explicou que aquela tinha sido a terceira vez que alguém relatou ter visto um bebê naquele cemitério no último ano. Algo sinistro estava definitivamente acontecendo, mas nunca consegui obter mais informações dos policiais, pois partiram logo depois. Nunca mais voltei ao cemitério para almoçar e nunca mais ouvi o choro de um bebê enquanto evitava a área. Fico imaginando se o bebê ainda chora do seu túmulo. Pelo que me lembro, o inexplicável parece me cercar e por causa disso tenho minha parcela justa de histórias. A maioria delas não é tão reconfortante quanto a que estou prestes a contar. Onde moro, temos um cemitério que fica afastado da estrada, escondido dentro da floresta de árvores que margeiam um riacho pacífico e bonito. Os 13 túmulos não identificados é uma história que não muitos conhecem. A lenda diz que, se você visitar o cemitério durante o dia, contará 12 túmulos, mas se ficar à noite, encontrará 13. É apenas uma história sinistra que deixa as pessoas curiosas sobre a lenda. A maioria dos túmulos no cemitério remonta aos anos de 1800, se me lembro corretamente. E o túmulo mais recente que encontrei dentro do cemitério foi de 1945. Eu adoro visitar o cemitério, porque é algo que realmente me traz paz quando estou lá. E uma dessas visitas me levou à história que estou prestes a compartilhar. As folhas alaranjadas, amarelas, vermelhas e marrons cobriam o chão, enquanto as árvores que cercavam o cemitério lentamente as derramavam à medida que as estações começavam a mudar. Era um lindo dia ensolarado, com uma temperatura agradável, nem muito quente, nem muito frio. Meus pais e eu tínhamos decidido dar uma volta, uma rotina normal quando se vive em uma cidade em que não há muito o que fazer. Já tínhamos estado no cemitério antes, então, quando meu pai sugeriu irmos ao cemitério e olhar as lápides mais uma vez, não pensamos muito sobre isso. Ao chegarmos e sairmos do veículo, fiz o que sempre faço. Contei os 12 túmulos não identificados apenas para ver se ainda eram 12. Bobagem, eu sei, mas havia se tornado um hábito ao entrar no cemitério. Meus pais e eu geralmente nos separamos, pois o cemitério era de um bom tamanho. Meu pai ficava perto do fundo, perto do veículo, minha mãe seguia para o meio e eu seguia para a frente, próxima à estrada. Tudo o que fazíamos era passear, olhando as lápides e vendo de onde as pessoas eram e onde haviam falecido. Algumas pessoas acham estranho fazer isso, mas para nós era fascinante. Nada parecia fora do comum naquele dia. Eu tinha que manter uma boa distância entre minha mãe e eu, enquanto caminhava por uma fila de túmulos, prestando atenção nos nomes. Eu estava em meu próprio mundo, sentindo-me em meu elemento. A natureza era uma forma de aliviar o estresse do meu corpo. O vento suave movendo-se entre as árvores e o som da água corrente no riacho próximo eram verdadeiramente reconfortantes. No entanto, o sentimento de normalidade desapareceu quando uma sensação de que estava sendo observado tomou conta de mim. Começou com os cabelos se eriçando lentamente na parte de trás do meu pescoço. Meu corpo reagiu instantaneamente à súbita mudança no ambiente. Naturalmente, olhei para cima do túmulo que havia chamado minha atenção. Era o túmulo de um soldado que havia morrido na guerra. Ele não era muito velho, de acordo com o que estava escrito na lápide, mas o túmulo me chamou a atenção e passei mais tempo apreciando as pedras que mostravam desgaste e rasgo. No entanto, meu olhar não estava mais nas lápides. Instantaneamente, olhei na direção de meus pais. Nenhum deles estava olhando na minha direção, ambos estavam focados nas lápides enquanto andavam tranquilamente. Eu me virei instantaneamente, sem mover meu lugar, procurando a causa do meu desconforto físico. Olhei ao redor, trazendo meus olhos lentamente pelo cemitério, até que notei um belo carvalho ao lado do riacho. Era apenas um carvalho comum, mas o que estava ao lado dele fez meu coração parar. Havia alguma distância entre mim e ele, um jovem que estava ligeiramente mais alto do que eu. E eu tinha 1,78 m. Ele tinha cabelos loiros que brilhavam sob o sol e características faciais marcantes. Nossos olhos se encontraram, e honestamente pensei que ele fosse uma pessoa normal, até que deixei meus olhos caírem lentamente ao longo de seu corpo.
Foi quando notei o uniforme que havia visto em tantos livros de história. O casaco azul escuro pendia em seu corpo, assim como as calças azul mais claras, que eram igualmente folgadas. Seu chapéu combinava com o casaco, um cap, acho que era assim que chamavam. Conforme meus olhos alcançaram seu rosto, percebi que não estava com medo. Honestamente, estava mais curioso sobre quem era esse cavalheiro e por que ele estava me observando. Apenas o observei, e ele me observou, e pareceu durar horas, embora provavelmente tenham sido apenas alguns minutos. Foi quando ouvi meu nome sendo chamado por meu pai. Ele disse que era hora de ir embora. Arranquei meus olhos do homem que me estudava, pois queria ouvir meu pai. Quando olhei de volta, o homem havia desaparecido, deixando apenas a lembrança e a dúvida sobre o que eu tinha visto. Quando eu tinha cerca de 9 anos, fui ao meu primeiro funeral. Enquanto estava lá, me afastei do grupo e fui até o túmulo de alguém. Vi a foto de uma pessoa, flores e um pequeno tributo. Na época, eu não sabia que era desrespeitoso pegar flores de um túmulo e também ninguém me explicou isso. Então, estendi a mão para pegar uma margarida que havia crescido sobre o túmulo da pessoa e puxei o caule da flor. Para minha surpresa, encontrei alguma resistência ao fazê-lo. Puxei com mais força e, para minha surpresa, a margarida escapou da minha mão e caiu na terra, como se alguém a estivesse puxando por baixo. Fiquei tão confuso com isso que coloquei minha mão onde a margarida estava momentos antes. Isso, sem dúvida, me deixou uma forte impressão e, a partir desse dia, nunca mais fui desrespeitoso em um cemitério. Também me fez perceber como cemitérios podem ser lugares misteriosos. Voltei ao grupo e agi como se nada tivesse acontecido. Olhando para trás, acho que minha intenção era dar a flor para minha mãe. Mas eu não entendi as implicações de tirar essas flores do túmulo de alguém. Minha família se mudou do Pará para Minas no ano 2000. Fiz alguns amigos na minha nova escola e estávamos todos juntos no Halloween. Alguém nos contou uma lenda local chamada a Chama Fantasma. Alguns dos meus novos amigos queriam verificar isso e me convidaram para ir com eles. Eu estava cético, mas fui por curiosidade. A lenda diz o seguinte: existe um cemitério assombrado longe de tudo, nos confins do campo. Se você estacionar na beira da estrada de cascalho na entrada e desligar os faróis, poderá ver uma chama fantasma pairando sobre um túmulo. Parecia que alguém estava tentando pregar uma peça em mim. Um dos caras pegou emprestado o carro do pai, e todos nós fomos até lá. Estacionamos na entrada, desligamos os faróis e esperamos cerca de 5 minutos. Alguém gritou: "Meu Deus, olhem!" Lá estava. Uma alta chama pairando sobre um túmulo bem em frente à lápide. O motorista do carro ligou os faróis e a chama desapareceu instantaneamente. Ele os desligou e ela voltou lentamente. Eu não podia acreditar no que estava vendo, mas o cético em mim não queria ser alvo de alguma brincadeira prática. Então fui até o cemitério para verificar o que estava acontecendo. Conforme me aproximava da chama, pude ver que ela estava realmente pairando cerca de 15 centímetros acima do chão, e era uma chama alta e real, não curta como a de uma vela, mas mais parecida com uma chama de tocha. À medida que me aproximava, a chama começou a enfraquecer até se apagar. Enquanto eu me aproximava do túmulo, pensei que alguém havia colocado uma tocha no chão, mas não havia nada. Eu teria visto ou ouvido alguém correndo para a floresta, mas os túmulos eram pequenos demais para alguém se esconder atrás deles. Eles eram feitos de grandes lajes de granito, então não havia como algo ser enterrado no chão. Eu não conseguia encontrar uma explicação lógica, e os outros na minha turma estavam tão perplexos quanto eu. Não estávamos realmente aterrorizados, estávamos mais em admiração e descrença. Nunca vi algo tão bizarro em minha vida. Isso foi há muito tempo. Eu era novo na área e não sabia exatamente onde estava, então não me lembro onde ficava o cemitério. No entanto, acho que consegui localizá-lo usando o Google Earth.
contextualizar, costumava viver em uma cidade muito pequena. E é nesse local que a história se desenrola. Conheci uma garota chamada Catarina no meu trabalho no McDonald's. Nós nos demos bem e, após alguma paquera inocente, ela me convidou para ir à casa dela para assistir a um filme como um encontro. Eu tinha apenas 19 anos na época e estava muito nervoso, já que seria o primeiro encontro como adulto, deixando para trás as coisas de criança. Então, na noite em questão, depois de ela me dizer onde morava, percebi que não morávamos tão longe um do outro. Como mencionei, era uma cidade pequena. Para chegar à casa dela, a partir da minha, eu precisaria caminhar algumas ruas, passar pelo grande parque no centro da cidade, ao lado do cemitério, e seguir por algumas ruas até chegar à casa dela. Era uma caminhada de cerca de 20 minutos no máximo, e calculando a rota, disse a mim mesmo para sair meia hora antes, por volta das 18h30. Com muita ansiedade, deixei a casa e comecei a fazer o percurso enquanto o sol começava a se pôr. Quando estava passando pelo cemitério, vi algumas flores em um túmulo. Foi nesse momento que percebi que não tinha comprado nada para dar a ela, nem uma garrafa de vinho, nada. Isso foi um erro. Então entrei em pânico e olhei para as flores. Elas tinham sido deixadas no plástico, sobre um túmulo. Eu não hesitei, afinal, era jovem e ingênuo, e pulei a cerca do cemitério para pegar as flores que ainda tinham o preço nelas. E segui para a casa dela, me sentindo esperto com minha recente aquisição. Disse a mim mesmo que os mortos não sentiriam falta das flores. Cheguei lá e dei as flores a ela. Ela me agradeceu e as colocou em um vaso com água. Depois bebemos um pouco, comemos algo e ela fez pipoca. Sentamos no sofá para escolher um filme. Eu estava nervoso porque realmente queria beijá-la. Recebi sinais de que talvez ela também quisesse, mas não podia ter certeza. No entanto, naquele momento minha atenção foi desviada, pois vi algo inesperado no reflexo da TV. Em uma cena particularmente escura do filme, vi algo passar atrás de nós. Fiquei um pouco confuso, já que uma das primeiras coisas que ela me disse quando cheguei foi que seus pais estavam fora e não voltariam por mais 2 dias. Eu pensei que isso era ótimo. Afinal, não havia paz por perto, mas ver algo me fez arrepiar. Perguntei a ela: alguém mais mora aqui com seus pais? Ela respondeu: não, só nós. Decidi ficar quieto para não assustá-la. Porém, de repente, meu foco não estava mais em tentar beijá-la. Agora eu estava concentrado no que diabos tinha visto. Ainda olhando para a TV e tentando reunir coragem para estender meu braço por trás de seu pescoço, comecei a pensar em qualquer explicação para o que vi. Conforme o filme continuava, a cena escura me fez perceber algo ainda mais inesperado. O vaso onde coloquei as flores caiu e se espatifou no chão. Isso nos fez pular, e ambos nos levantamos para conferir o que tinha acontecido. Ela pausou o filme e olhou para mim com incredulidade. No entanto, lembrei a ela que eu tinha colocado as flores bem no meio da mesa. O vaso agora estava no chão, a pelo menos 1 metro de distância de onde estava antes. Eu a olhei e ela me olhou. Naquele momento, achei que as coisas tinham ficado muito assustadoras. Eu a tranquilizei, dizendo que ficaríamos bem e que nada de assustador a afetaria. O restante da noite se desenrolou com nós juntando os cacos de vidro, colocando as flores em outro vaso menor e em seguida decidindo nos aconchegar no sofá. Ela estava com medo, o que significava que eu podia passar o braço em volta do ombro dela muito mais facilmente do que antes. Na manhã seguinte, quando estava voltando para casa, reparei intencionalmente no túmulo do qual havia retirado as flores. Algo dentro de mim apertou, e percebi que talvez tivesse sido um pouco insensível ao pegar as flores de um túmulo. Não tinha certeza se era uma mera coincidência, minha mente brincando comigo, ou a culpa que talvez eu tivesse suprimido, mas naquele momento, olhei para o túmulo e vi o nome da pessoa: Júlia Silva. Ela havia falecido apenas alguns meses antes, com a tenra idade de 9 anos. Vi que estava lá uma boneca Barbie. Ainda não sei se essa era apenas uma estranha coincidência ou se algo sobrenatural aconteceu naquela noite.
De qualquer forma, o encontro não teve um final aterrorizante, mas continuo pensando que talvez eu tenha desencadeado alguma atividade paranormal ao pegar as flores do túmulo de uma criança. Essa experiência me fez refletir sobre a importância de ser respeitoso com os mortos e não tirar nada de suas sepulturas. Nunca mais fiz algo assim e evito desrespeitar os cemitérios. Embora meu relacionamento com a garota não tenha durado, essa ainda é uma das experiências mais arrepiantes que já vivi. Seja uma simples coincidência ou algo sobrenatural, nunca saberei ao certo. Tanto eu quanto meu amigo gostamos de tirar fotos de prédios abandonados porque somos meio estranhos desse jeito. Bem, existe esse antigo hospital psiquiátrico abandonado, construído no final do século XIX e início do século XX, que fica a cerca de 5 horas de onde vivemos. Decidimos passar um fim de semana lá. Chegou o fim de semana e, como nossos pais também são amigos, eles decidiram nos acompanhar. Dirigimos até a metade do estado e finalmente chegamos a esse lugar. Estávamos andando do lado de fora do hospital, explorando, e decidimos dar uma olhada no antigo cemitério onde enterravam todos os pacientes, que ficava numa área arborizada. Eles também realizaram alguns experimentos bem perturbadores com os pacientes, o que eu acho que era comum em hospitais psiquiátricos naquela época. Enquanto caminhávamos pelo caminho do cemitério, percebi algo branco saindo do chão. Minha mãe, que já foi técnica de raio-x, olhou e disse: "Isso parece ser um osso de braço humano." Eu respondi algo como: "Ah, que interessante." Na verdade, não fiquei chocado ou com medo, apenas pensei: este é um cemitério, cemitérios têm ossos. O resto da viagem foi realmente divertido, exceto por um caipira que nos gritou para parar por um momento na propriedade dele, porque estávamos perdidos. Mesmo assim, foi um pouco perturbador encontrar isso. A cerca de 500 metros da minha casa existe um pequeno cemitério onde a maior parte da minha família está enterrada, bem como algumas outras famílias da minha comunidade. É uma área muito rural, cercada por pastagens de vacas em 3 lados e um pomar de laranjas do outro lado da estrada. Na frente há uma capela que, na verdade, é mais uma estrutura bem pequena, com alguns bancos e um teto, oferecendo sombra e assentos para realizar serviços religiosos. Alguns meses atrás, estava voltando para a casa do trabalho, seriam cerca de 23h30, e ao passar pelo cemitério, vi uma mulher magra sentada na primeira fila da capela. Ela vestia um vestido branco, um grande chapéu de aba larga que cobria o rosto, e ao lado dela havia uma mala. Não havia mais ninguém no cemitério, nenhum carro por perto, e as 2 casas na estrada estavam escuras. Não me senti ameaçado ou com medo, mas foi o suficiente para me arrepiar enquanto dirigia. Não sei porquê, mas tenho pensado nela nos últimos dias. Não sei por quem ela estava esperando, mas espero que eles tenham se encontrado. Isso aconteceu comigo na noite passada. Eu estava com a minha melhor amiga, caminhando, e decidimos ir ao cemitério da avó dela para acender uma vela em sua homenagem. Estávamos andando pela rua em direção ao cemitério, prontas para entrar, quando ela me disse que viu algo antes de entrarmos no cemitério. Eu disse a ela que estava apenas ficando assustada e continuamos caminhando em direção ao túmulo. Era por volta das 21h30. Minha amiga deu alguns passos à frente e eu estava perto de um túmulo quando ouvi algo e decidi olhar. Fiquei horrorizada. Próximo a um túmulo havia uma figura escura com um rosto muito pálido. Eu congelei. Minha amiga notou que eu parei e que eu estava imóvel, então ela continuou chamando por mim. Eu não conseguia falar ou me mover. Depois de alguns segundos, disse a ela que precisávamos sair dali. Ela me perguntou o que estava acontecendo e tudo o que consegui dizer foi que precisávamos sair. Pouco depois, contei a ela o que vi e ela me disse para irmos embora porque ela também viu a mesma coisa.
Aquela coisa estava nos observando. Começamos a correr. Não sou do tipo que acredita em coisas sobrenaturais. Mas o que vi e o que ela viu nos deixou sem palavras. Olá a todos. Por algum tempo fui vigilante em um cemitério da minha cidade. Era uma época difícil para mim e eu precisava urgentemente de um emprego. Um amigo me conseguiu esse trabalho, pois ele também trabalhava como vigia e precisava de mais uma pessoa, já que o local era muito grande e não era suficiente com apenas um guarda. Tínhamos que vigiar bem aquele lugar, pois às vezes gangues entravam lá para fumar substâncias ilegais. Então precisávamos reforçar a segurança. Confesso que não era algo que me emocionava, na verdade, me deixava bastante nervoso ter que estar lá sozinho durante as noites. Mas, como disse, a necessidade me levou a aceitar o trabalho. Certa tarde, houve o funeral de uma senhora rica, e eu tinha que estar lá junto com outros funcionários do cemitério para vigiar o local e também ajudar a carregar o caixão. Lembro-me que era uma tarde muito fria e chuvosa. O dia estava nublado, o que tornava aquele lugar ainda mais deprimente. Enquanto o funeral estava acontecendo, eu e meu colega estávamos em nosso posto de trabalho ao lado, quando de repente vi algo caminhando entre as sepulturas, atrás de onde estava o caixão. No início pensei que fosse um dos convidados do funeral, pois estava vestido todo de preto, mas não fazia sentido ele se afastar do local do enterro. Decidi ir até lá para ver quem era. Afinal, aquela hora não era permitida a entrada de mais ninguém além das pessoas do velório, pois o cemitério fecharia assim que todos saíssem. Quando me aproximei, vi algo que jamais esquecerei. Era como uma silhueta de algo que tinha asas. Não sei como explicar ou descrever direito. Parecia um anjo com asas negras, completamente vestido de preto. O estranho é que não deixava pegadas na lama. Voltei ao meu posto e queria que o funeral acabasse logo para poder contar ao meu colega. Quando finalmente íamos enterrar o caixão, eu vi novamente aquela figura observando-o de longe. Parecia flutuar, e parecia que eu era o único que podia vê-lo. Até que uma menina de uns 2 anos começou a apontar e tentar falar com sua mãe, indicando o lugar onde aquilo estava. A mãe dizia para ela ficar quieta, mas a menina continuava falando e apontando. A mãe teve que pegá-la no colo e afastá-la, pois ela estava ficando muito agitada. Meus colegas e eu continuamos com o enterro e aquela figura ou anjo negro não estava mais lá. Depois disso, as pessoas foram embora e o cemitério ficou vazio. A noite chegou e eu tive que fazer minhas rondas, mas estava muito assustado. Sentia arrepios a cada momento e não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Sempre soube que era sensível a essas coisas, pois ao longo da minha vida já vivenciei várias experiências paranormais. Mas aquilo me deixou aterrorizado, pois nunca soube por que aquele anjo negro apareceu naquele dia específico. Talvez ele estivesse ali para levar a senhora que estava sendo enterrada naquele momento. Foi sem dúvida uma experiência muito perturbadora. Sou Miguel e sou do interior. Trabalhei há alguns anos em um cemitério privado da minha cidade. Um local frequentado por pessoas ricas. Eu era o vigia e posso afirmar com certeza que muitas coisas acontecem naqueles lugares durante a noite e também durante o dia. É óbvio que há muitas energias naqueles locais, muitas pessoas descansando ali ou que não podem descansar. Essa é apenas uma das várias histórias que tenho para contar. Desde o primeiro dia em que entrei naquele lugar, meus colegas me contaram que havia uma sepultura no lado norte do cemitério
que era como um pequeno mausoléu em forma de casinha. Lá descansavam os corpos de 2 meninas gêmeas. À noite, muitas vezes, eles viam pessoas espiando de dentro do mausoléu, mas os outros vigias já estavam acostumados com isso e nunca iam verificar. Simplesmente ignoravam e continuavam suas rondas. No começo não acreditei neles, pois eu já tinha a mentalidade de não me envolver em histórias de fantasmas ou me deixar sugestionar, pois não queria que aquilo se tornasse uma tortura para trabalhar naquele lugar. Agradeci por me contarem, mas não disse mais nada a eles. Chegou a noite e o cemitério fechou. Eu tinha que dar pelo menos 3 voltas durante a noite na área que me foi atribuída para cuidar. Por volta das 12 horas, comecei a caminhar com minha lanterna para verificar se tudo estava em ordem. Eu nem sabia exatamente qual era a sepultura sobre a qual meus colegas haviam me falado, pois havia muitas tumbas dentro de mausoléus. Mas não foi difícil de reconhecer. Ao passar por um deles, vi de relance alguém olhando pela janela. Deveria ser alguém muito pequeno, pois só conseguia ver seus olhos e a testa. Por instinto, virei imediatamente a lanterna para o local. Quando apontei a lanterna, não havia mais ninguém na janela. Decidi não me aproximar e apenas continuei caminhando, mas voltei a olhar e desta vez vi claramente 2 pessoas me observando daquela janela. Seus olhos brilhavam tanto que parecia muito sombrio. Continuei minha caminhada sem olhar novamente. Sempre fui muito respeitoso com os falecidos, então não quis correr ou fazer algo do tipo. Apenas fingi que nada aconteceu. Todas as noites eram iguais. Sempre que eu fazia minhas rondas, aquelas meninas espiavam. Parecia que se sentiam sozinhas e gostavam de ver alguém por ali. Um dia, após muito tempo, eu as vi pela primeira vez. Seus pais foram visitá-las, levaram flores e pelúcias e ficaram quase o dia todo no mausoléu. Aquela noite, quando fiz minhas rondas, as meninas não apareceram. Meu colega me disse que talvez o que elas queriam era que seus pais fossem visitá-las e que desde que foram enterradas, esta era a primeira vez que seus pais tiveram coragem de ir até lá. Talvez por isso, sempre que eu ou algum colega passava pela região à noite, elas se aproximavam para ver se eram seus pais, finalmente podendo descansar em paz. Eu me dediquei por um tempo a vigiar um cemitério durante as noites. O lugar era muito grande e geralmente enterravam apenas pessoas ricas lá. Eu e outro colega éramos os vigias do local. Eu já trabalhava lá há algum tempo e, apesar de ser um lugar deprimente e assustador para alguns, eu não tinha medo. Via aquilo apenas como meu local de trabalho. Meu colega costumava contar várias histórias estranhas que lhe aconteceram ao longo do tempo, mas eu as ouvia com ceticismo, achando que eram apenas histórias divertidas. No entanto, uma noite, tudo mudou. Estávamos sentados no nosso posto, conversando tranquilamente, quando de repente ouvimos ruídos vindos das profundezas do cemitério. Era um lugar muito grande, então demoramos um pouco para chegar até o local dos ruídos. Quando finalmente chegamos perto, vimos 3 homens com pás cavando uma das sepulturas. Nem todas as sepulturas tinham cimento na parte de cima, e aquela parecia ter sido enterrada recentemente, de acordo com meu colega. Nos aproximamos deles com a lanterna e pedimos que parassem ou chamaríamos a polícia. Mas, para nossa surpresa, os homens estavam armados. Um deles se aproximou apontando a arma para nós, ordenando que nos sentássemos e entregássemos nossos rádios e celulares. Não tivemos escolha senão obedecer. Enquanto eles continuavam cavando sem parar, meu colega perguntou o que eles pretendiam fazer, mas foi silenciado com grosserias e ameaças. Eles estavam falando sobre uma senhora rica que haviam enterrado ali recentemente e como dividiriam o dinheiro que tirassem dela.
Eu estava tenso e assustado, pois nunca havia passado por uma situação tão perigosa. Finalmente eles chegaram ao caixão e o abriram. O cheiro era insuportável, e vimos que era uma senhora idosa com muitas joias valiosas. Os homens começaram a pegar todas as joias, tanto as que ela usava quanto as que tinham sido colocadas no caixão por seus familiares. Depois de saquearem tudo, nos ameaçaram e nos obrigaram a enterrar a senhora novamente. Estávamos apavorados e tensos com a situação. Enterramos a senhora novamente e ficamos pensando no que fazer. Eu não queria dizer nada, pois temia não só por minha vida, mas também pela vida da minha família. Esses homens eram criminosos perigosos. Meu colega, no entanto, achava que, se não denunciássemos, eles nos culpariam e iríamos para a prisão. Depois de muita discussão, ele me convenceu a não contar nada a ninguém. Dias se passaram e continuamos trabalhando no cemitério durante as noites. Meu colega fazia suas rondas pela metade do cemitério que lhe cabia, enquanto eu fazia o mesmo pela outra metade. Certo dia, meu colega voltou correndo com o rosto pálido e cheio de medo. Ele me disse que viu a senhora novamente. Perguntei a quem ele se referia e ele respondeu que era a senhora que os homens tinham roubado. Eu não acreditava nele, achava que era apenas trauma, mas ele parecia aterrorizado. Ele me contou que a viu caminhando de costas para a sepultura, quase conseguindo vê-lo. Eu o acusei de imaginar coisas, mas ele estava tão apavorado que saiu correndo do local. Naquela noite, enquanto estava no trabalho, liguei para ele para perguntar como ele estava e se já havia pedido demissão. Antes de responder, ele me perguntou se eu havia visto as notícias do dia. Eu disse que não e perguntei por que ele estava falando sobre isso. Então ele disse que eu deveria procurar na internet. Para minha surpresa, os 3 homens que haviam roubado as joias da senhora estavam mortos. Cada um deles foi encontrado em sua casa, morto em circunstâncias desconhecidas. A polícia os relacionou como criminosos fugitivos que já haviam cometido vários roubos, mas não conseguiam encontrá-los. Fiquei em silêncio, tentando assimilar a informação, quando meu colega do outro lado do telefone disse: "Foi ela, foi aquela senhora. Ela saiu do cemitério naquela noite para se vingar deles. Eu te disse que a tinha visto." Fiquei chocado e comecei a acreditar em tudo o que meu colega tinha me dito. Depois disso, fiquei muito assustado para voltar ao trabalho e verificar a sepultura da senhora, então decidi não ir. Tenho certeza de que as joias estavam lá novamente. Minha conclusão é que algumas pessoas são tão materialistas e apegadas às suas posses que são capazes de tudo, mesmo após a morte. Eu trabalhei cuidando de um cemitério muito antigo na minha cidade, um dos mais antigos do Brasil, pois já tem centenas de anos. O local está um pouco negligenciado, como era de se esperar. E as sepulturas são muito antigas, o que torna o ambiente bastante sombrio. Também existem algumas criptas onde várias pessoas foram enterradas há séculos. Elas nunca são abertas, pois não há mais espaço disponível para novos corpos. Coisas muito estranhas aconteciam lá. Em uma das minhas primeiras noites como vigia, eu estava caminhando pelo cemitério quando de repente ouvi vozes, como se pessoas estivessem conversando. Pensei que alguém tivesse entrado, pois a pessoa que me contratou disse que às vezes adolescentes gostavam de invadir o local à noite para gravar vídeos ou apenas para beber e fumar. Então, imaginei que fossem esses jovens que tinham entrado no cemitério. Segui os murmúrios, mas não vi ninguém lá. O lugar estava completamente deserto. Conforme me aproximava, os sons ficavam mais altos, mas não consegui ver ninguém. Meu coração começou a bater forte, pois aquelas criptas estavam trancadas e apenas os proprietários tinham as chaves. Eu me aproximei cada vez mais e os ruídos ficaram mais intensos. Eram como vozes ou sussurros. Preferi recuar e sair dali, continuando a vigiar a área. Para ser honesto, eu tinha certeza de que aquilo que ouvi eram psicofonias.
Eu acredito muito nisso e não eram vozes de pessoas vivas. Dentro de alguns dias, quando encontrei os proprietários, relatei o que ouvi vindo da cripta durante a noite, pedindo instruções. Afinal, eu não podia fazer nada sem as chaves. Porém, o senhor apenas disse: "Não se preocupe, não é ninguém. Ignore e continue seu trabalho." Aquilo me deixou mais nervoso em vez de me tranquilizar. Mas eu não desisti e continuei trabalhando lá por um tempo. Não era todas as noites que eu ouvia as psicofonias. Com o tempo percebi que elas só aconteciam quando havia algum enterro no cemitério, como se estivessem dando as boas-vindas. Não sei. Foi a única explicação que me ocorreu. Nunca me acostumei a ouvir aquelas vozes de pessoas que já se foram. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.